Sejam muito bem-vindos. Queridos, a minha ideia hoje é o seguinte, a gente falar um pouquinho mais sobre percebendo a criação, percebendo a realidade com olhos deslumbrados. Nosso tema nesses dias é teologia da contemplação, também poderíamos ter chamado de teologia do deslumbramento, algo assim. E hoje na primeira palestra nós ouvimos muito sobre como Deus nos fez para glorificá-lo e gozá-lo. E assino embaixo de tudo que a gente ouviu na primeira palestra. E eu gostaria de pegar um pequeno aspecto que o pastor trouxe e a gente vai lidar com ele um pouco mais detidamente, que é a ideia de como Deus usa as coisas criadas, não somente as que Ele criou, mas as que a gente criou a partir dos dons que Ele nos deu, para nos atrair para Ele. Como que a gente glorifica mais a Deus por meio de melhor desfrutar, de uma forma bíblica, das coisas que foram criadas. E a gente vai pensar sobre isso, por que Deus fez o mundo desse jeito, tão aprazível, tão gostoso. E a gente vai pensar também acerca de como que o descrente, ele pega coisas que são boas e faz delas um ídolo. A gente vai ver por que isso não resolve. E eu vou tentar desafiar vocês a sair daqui com o desejo de olhar para esse mundo com olhos mais deslumbrados, um pouco. Tá bom? Vamos orar mais uma vez. Não vai ser uma pregação, não é uma exposição bíblica, mas a gente vai lidar com alguns textos bíblicos para ilustrar alguns pontos que eu tenho a dizer. Mas vamos orar mais uma vez, vamos pedir ao Senhor que nos abençoe. Deus bondoso, fala conosco nesta noite. Ajuda-nos, Senhor, a pensarmos biblicamente e a nos submetermos à Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Pensa em quantas coisas boas Deus colocou nesse mundo, quantas coisas você gosta. Qual é a melhor coisa da vida? Comida? Talvez seja, né? Pensa na variedade de comidas que Deus fez, nos aromas, nas texturas. Por exemplo, lá em Brasília a gente gosta muito de pastel. Vocês gostam de pastel aqui também? Um povo abençoado. Pastel, você tira uma pontinha, sai aquela fumaça, aí o queijo parece em temperatura vulcânica derretendo sobre a sua mão, aquela coisa maravilhosa. Ou talvez você seja mais da turma do churrasco, né? Aquele cheiro de carne assada, e você começa ali, sai aquela linguicinha que é para enganar. Logo vem um franguinho, pão com alho, carne mal passada, aí a carne ao ponto, aí a mais gloriosa que a bem passada, logo vem um abacaxi derretendo com canela por cima, sorvete, alguém aparece com uma mousse, alguma coisa, tem uma festa completa. Completa. Ou talvez, se você seja mais da turma dos frutos do mar, aquele camarão bem preparado, de inúmeras maneiras que é possível preparar camarão. Ou talvez você seja da turma do sushi, né? Aquelas coisinhas inexplicáveis, geladinhas, pequenininhas, que ninguém sabe o que é, mas que você come assim, ai que delícia isso aqui, não sei o que é, gostoso. Ou sei lá, batata frita, meu amigo, batata frita, que bênção. Macarronada, a mais simples de todas, projetada, só com um molho de tomate ali, com ou sem porpeta. Ou simples arroz, feijão, bife, salada e ovo também, o prato brasileiro de cada dia. Eu não sei se você é da escola do feijão por cima do arroz, ou o arroz por cima, seja qual for. Talvez você seja mais da turma da carne de sol com macaxeira, paçoca, aquele queijo do sertão. Comida é a melhor coisa da vida, não é? Não, é bebida. Porque pensa na variedade de bebidas que Deus fez. Groselha, vocês gostam de groselha aqui? Limoneto, tubaína, caldo de cana, Coca-Cola, nas suas inúmeras variedades. Coca de lata, coca de garrafa, coca de máquina, coca já perdendo gás. Tudo é bom. Até coca quente tem o seu valor. Ali diz um amigo meu, presbítero, que nem Salomão em toda a sua glória bebeu Coca-Cola. E é verdade. Até Pepsi é bom. Até Pepsi. Milkshake, disso, daquilo, café. Gente, que seja celebrado para sempre. O nome do primeiro doido que um dia pensou assim, eu vou pegar essas bolinhas, eu vou torrar essas bolinhas, eu vou moer essas bolinhas, eu vou jogar água quente por cima para ver o que acontece. E saiu café. E a vida funciona por causa disso. Civilização ocidental não seria a mesma sem o café. Sucos. Suco de uva, suco de caju, de cajá, de laranja, de limão, de acerola. As misturas com água, com leite, água de coco. Tem gente que gosta até de suco com vagem, essas coisas assim, né? Suco detox, essas coisas assim. Alguns de vocês gostam. E claro, água. A água é a melhor bebida do mundo. Eu tenho aqui um copão d'água aí, você não tem aí. E daqui a pouco eu vou dar um gole, você vai ficar com vontade também. E quando a água vem, e é que nem a primavera renovando a fauna da sua garganta e você voltando a viver. A melhor coisa da vida é bebida. Ou será que não?
Talvez a melhor coisa da vida seja diversão, esporte, por exemplo. Poucas coisas se comparam ao deleite que é, para os que gostam, claro, correr atrás de uma bola, suando o corpo, trombando nos outros, pedir a bola, receber, entregar, chutar. Ou para os que são mais afeitos ao basquete, talvez alguns aqui sejam. Quem gosta de jogar basquete aqui sabe qual é a melhor jogada, a jogada mais gostosa de se fazer numa quadra de basquete. Não é acertar uma cesta, é dar o toco. É o prazer incomparável de negar o outro e ficar olhando para ele assim, aqui não, amigo. Aqui não. Alguns de vocês amam correr, sentir os quilômetros ficando para trás, os músculos ardendo. Talvez o melhor da vida seja o esporte, a atividade física. Ou será que o melhor da vida é namorar? Calma, aqui eu não vou falar com detalhes, não. Vamos parar por aqui. Mas a questão é, para você pensar agora, por que Deus fez um mundo tão cheio de coisas boas para a gente desfrutar? Tão glorioso. Os salmos, em alguns lugares, ficam exultando sobre isso. O pastor Alain mencionou algumas passagens bíblicas, eu quero chamar a sua atenção para uma outra, que é o Salmo 104. Abre comigo para você ver ali um salmista, que nem a gente aqui, bobo com o que Deus fez. Salmo 104, eu vou ler um pouco rápido, porque a gente não vai se deter nos detalhes, eu quero mais que você sinta a força do argumento acumulado do que ele está fazendo. Olha o que ele diz: bendize a minha alma ao Senhor, Senhor Deus meu, como tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. Tu estendes o céu que nem uma cortina, põe nas águas o vigamento da tua morada, toma as nuvens por teu carro e voas nas asas do vento. Fazes a teus anjos ventos, a teus ministros labaredas de fogo. Lançastes os fundamentos da terra para que ela não vacile em tempo nenhum. Tomaste o abismo por vestuário e a cobriste, as águas ficaram acima das montanhas, a tua repreensão fugiram, a voz do teu trovão bateram em retirada. Elevaram-se os montes, desceram os vales, até o lugar que lhes havia preparado. Puseste às águas divisas que não ultrapassarão, para que não tornem a cobrir a terra. Tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes, dão de beber a todos os animais do campo, os jumentos selvagens matam a sua sede. Juntos delas têm as aves do céu o seu pouso, por entre a ramagem desferem o seu canto. Do alto da tua morada regas os montes, a terra farta-se do fruto das tuas obras. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas para serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto, e o alimento que lhe sustém as forças. Avigoram-se as árvores do Senhor, os cedros do Líbano, que ele plantou, em que as aves fazem seus ninhos. Quanto à cegonha, sua casa é nos ciprestes. Os altos montes são das cabras montezinhas, e as rochas são os refúgios dos arganazes. Ele fez a lua para marcar o tempo, o sol conhece a hora do seu ocaso. Ele dispõe as trevas e vem a noite, na qual vagueiam os animais da selva. Os leõezinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. Em vindo o sol eles se recolhem, se acomodam nos seus covis. Sai o homem para o seu trabalho e para o seu encargo até a noite. Olha o verso 24. Que variedade, Senhor, nas tuas obras. Todas com sabedoria as fizeste. Cheia está a terra das tuas riquezas. Aí o salmo continua, não vou ler tudo, termina de ler depois. Mas basicamente é o salmista bobo, de boca aberta. Que variedade, Senhor, as tuas obras. E pensa como Deus, ao criar o mundo, fez intencionalmente enorme variedade e disse que isso era bom. Ele podia, já pensando em termos de alimento, ter criado uma fonte de proteína, uma fonte de carboidratos, uma fonte de fibras, as coisas básicas que a gente precisa, uma fonte e pronto. Isso ter sido uma pasta sem gosto, só para você se nutrir. Mas Deus não fez a comida só para você se nutrir. Deus fez imensa variedade para o deleite da sua boca, que Ele criou com a capacidade de sentir gostos. Deus podia ter criado o mundo ser um único bioma. Talvez tudo um grande cerradão, como a gente tem em Brasília. Talvez tudo uma grande caatinga, ou tudo uma floresta temperada. Não. Ele quis fazer desertos e tundras, e litorais, e oceanos, e ilhas tropicais, e toda sorte de variedade, porque Ele quis fazer assim, e Ele faz e diz, isso é bom. Ele podia ter criado 2 tipos de inseto, 2 de ave e umas 3 flores.
ele se satisfez em fazer assim? Uma variedade infinita de insetos e mamíferos e peixes e flores e aves e toda sorte de animal. E ele olha essas coisas e ele diz que isso é bom. Deus não foi frugal ao criar o mundo. Ele foi pródigo, ele foi prodigioso, ele foi extravagante. A gente fala isso com todo respeito, sem nenhum demérito à pessoa do Senhor. Mas sabe o que me parece uma maravilhosa extravagância? Deus criou bilhões, pensa comigo, Deus criou bilhões de bolas de hidrogênio em fusão nuclear, absurdamente grandes, inimaginavelmente longe de onde a gente está, e ele pendurou elas no céu só para decorar o cenário da história do seu amor por nós. A gente chama isso de estrelas, como se resolvesse. E a pergunta que a gente tem que começar a fazer é, será que Deus quer que a gente desfrute dessa inúmera variedade? Ou será que Ele quer que a gente, ao glorificá-lo, a gente ignore que Ele fez o mundo dessa forma? Percebe que quando você, assim como o salmista, se deslumbra e se deleita com a grande variedade das obras de Deus, você está começando a reconhecer algo da beleza do que Ele fez, algo da grandeza do que Ele criou. Quando você desfruta dessas coisas de uma forma bíblica, de uma forma que é em honra a Ele, você está treinando o seu coração para reconhecer nas dádivas aquele que é o doador de todas as boas coisas. É assim que Deus fez o mundo. É claro, por causa do pecado tudo se complica, né? Por causa do pecado, o homem olha para esse mundo maravilhoso, mas ele não quer saber de Deus. Paulo descreve isso muito bem em Romanos 1, pega para ler depois Romanos 1, 18 em diante. Paulo nos explica que o homem vê essa maravilhosa criação, que obviamente, claramente, evidentemente aponta para o Criador. Só que o homem não quer nada com Deus. Então ele suprime essa verdade, ele detém a verdade pela injustiça, ele abafa essas coisas. Mas o coração humano continua sendo criado para grandes coisas. John Piper certa vez fez a seguinte colocação: por que nós assistimos à Copa do Mundo? Por que assistimos ginástica olímpica? Por que vamos ao Grand Canyon, aos Alpes? Por que vamos ao oceano? Porque nós queremos chegar perto de grandeza, beleza, magnificência e excelência. Por quê? Porque nós fomos criados para isso. Todo ser humano foi criado para se relacionar com Deus. Mas a sua recusa em fazê-lo, por causa do pecado, faz com que ele necessariamente busque, na glória das coisas criadas, uma tentativa de suprir ao seu próprio coração algo do que ele encontraria no Criador. É claro, ele consegue um pouquinho disso, porque tudo que Deus fez leva a sua marca, leva a sua impressão digital. Mas, ao mesmo tempo, sempre é um paliativo, nunca resolve de fato. Quando você pega para ler o livro de Eclesiastes, eu creio que essa é uma das grandes chaves para a gente entender Eclesiastes. Às vezes as pessoas ficam meio nervosas, parece um livro muito pessimista ou alguma coisa assim. E alguns até pensam, será que isso devia estar na Bíblia? Mas deixa eu te dar a chave para você entender Eclesiastes. Eclesiastes é o homem mais sábio que já andou pela terra depois do nosso Salvador Jesus Cristo, Salomão, mostrando para você que a tentativa de achar a satisfação que você só acha em Deus, em qualquer coisa criada, é vaidade, é correr atrás do vento. Não vai dar em nada. E ele mostra isso de inúmeras formas. Ele argumenta, ele fala, eu tentei de várias formas. Eu tentei por meio dos prazeres, eu tentei por meio dos grandes feitos de construções e coisas assim. Eu tentei por meio de acumular riquezas. Eu tentei por meio de grande conhecimento, grande sabedoria. Eu tentei por meio de ter inúmeras mulheres. Eu tentei por isso, por aquilo. Tudo que existe debaixo do sol eu tentei para ver se isso resolvia o anseio do meu coração. E todas essas coisas são poeira e são correr atrás do vento. E a gente tem visto isso. Você já percebeu isso também? Eu tenho certeza que você, em algum momento da sua vida, você tentou encontrar em algo criado aquilo que você podia encontrar apenas no Criador. Você tentou desfrutar de algo bom dessa vida, seja o esporte, seja a comida, seja a bebida, seja o que for, como se isso fosse um fim em si mesmo. E logo você viu que isso não preenchia o teu coração. E essa busca idólatra é o que as pessoas estão fazendo aí ao nosso redor. E elas necessariamente vão saltar de uma busca para outra, porque nenhuma delas nunca vai satisfazer.
Tem um autor que eu gosto bastante, chama Nathan Wilson. Ele tem 2 livros publicados em português. Acho que você deve encontrá-los aí na livraria amanhã. E ele é dos caras que melhor escreve, na minha opinião. Vou ler alguns trechos dele aqui, sobre esse conflito do coração humano. Esse conflito da gente ver um mundo que é cheio de coisas gloriosas, mas ao mesmo tempo um mundo que nessas coisas gloriosas não é satisfatório, sempre deixa a desejar. E o Nathan Wilson, no seu livro Notas da Xícara Maluca, ele coloca assim: o problema, parte 1. Coisas fofas existem. E elas são objetivamente fofas. Eu sinto dizer, mas o mundo vai acabar de maneira feliz. O sofrimento irá morrer executado após um julgamento justo. Cílios existem, e os da minha filha são enroladinhos, e ela ama raspá-los na minha bochecha. E esse toque sutil, esse sussurro arrastado, é mais real do que os seus sonhos. Ele é uma ilustração melhor da história do mundo do que o seu chororô. Quando Hitler tiver sido esquecido, beijinhos ainda permanecerão. Esse é o problema, parte 1. Coisas fofas existem. O problema, parte 2. O mundo é censurado para maiores. E ninguém está checando o documento na entrada para ver a idade. Não tente fazer o mundo se tornar apropriado para crianças, imaginando que as sombras não existem. Não tente esconder suas crianças do mundo para sempre. Não finja que não existe perigo. Treine-os. Dê-lhes olhos afiados e barrigas cheias de risada. Façam com que sejam perigosos. Façam com que sejam fermentos, para que eles possam poluir as sombras. O Nathan continua: este não é um mundo sóbrio. Morcegos realmente existem. Lagartas realmente se transformam em borboletas. Não é uma mentira para enganar as crianças. Carvão espremido vira diamante. Macieiras transformam flores em maçãs, utilizando apenas luz e ar. Eu vi um bebê nascer uma vez. E eu sei como isso aconteceu. Mas eu não vou dizer, você não iria acreditar em mim. Existem várias teorias a respeito de como isso tudo aconteceu. As teorias de tentar explicar o grande número de répteis do mundo, as estrelas, o ciclo de vida das rãs, o comportamento dos peixes, o significado do amor, da vida e como se faz um hambúrguer realmente bom. Mas a gente para aqui. Veja, o que o Nathan está dizendo é algo muito sério e algo que todos nós já percebemos. Nós vivemos num mundo espantoso, só que a gente parou de ver o espanto. Você passou a achar normal uma lagarta virar borboleta. Gente, isso não é normal, não. Isso é quase que uma coisa mágica. Mas a gente perdeu esses olhos quase que infantis, como o do salmista no Salmo 104. Infantis no melhor sentido, tá? E esse mundo assombroso se tornou algo comum para os nossos olhos. A gente tem tentado nessas coisas achar o significado último da vida, e a gente não tem conseguido. O homem, a Bíblia nos ensina, como gosta de dizer o pastor Vadislau Gomes, ele é ativamente redentivo. Isso significa algo muito simples. Todo mundo sabe que o mundo está quebrado. Todo mundo sabe. Não tem ninguém que você perguntar na rua aí, descrente, seja quem for, e aí, você acha que o mundo está bom, está tudo bem? Não, ninguém vai dizer, está tudo bem, tranquilo, ótimo. Não podia ser melhor. Ninguém vai dizer isso. Todo mundo sabe que o mundo está quebrado. A gente discorda nas causas e na solução. Mas todo mundo concorda que há algo a ser feito. Por que isso? Porque o ser humano carrega no seu coração o entendimento que nos é herdado de algo acerca do pecado. Mas mais do que isso, há uma verdade que Salomão coloca lá em Eclesiastes 3, e eu gostaria que você abrisse comigo. Eclesiastes 3:11. Vou ler nessa versão que está aí. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, e também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. O que Salomão está dizendo é o seguinte: Deus, ao organizar todas as coisas, uma das coisas que Deus fez foi colocar no coração humano um senso da eternidade. Um senso de que a vida é mais do que isso aqui.
Todos nós, mesmo os rebeldes, mesmo os ímpios que se negam a se dobrar perante o Senhor Jesus, eles sabem, em algum nível, que a vida é mais do que meramente comer, beber, reproduzir e morrer. Todos sabem disso. A gente busca, de alguma forma, viver para algo maior do que nós mesmos. A gente busca, de alguma forma, eternizar o nosso nome, a nossa história. A gente busca, de alguma forma, viver para o futuro e para algo além do nosso mundinho. E é muito interessante que isso é inescapável. Gostaria de sugerir que você procurasse depois no YouTube uma palestra do James Smith, que se chama Como Não Ser Secular. James Smith, Como Não Ser Secular. Muito útil. E ele explica bem o que eu estou querendo dizer rapidamente aqui para vocês. O mundo moderno, ou pós-moderno, chame como quiser, ele tentou se livrar de Deus. A tentativa é bastante ousada. A tentativa é a seguinte: nós seremos capazes de construir uma sociedade em que os anseios dos nossos corações sejam plenamente satisfeitos, em que a gente encontre significado, alegria, companheirismo, solidariedade, todas essas palavras boas que todo mundo gosta. E a gente vai ser capaz de fazer isso sem recorrer a Deus, sem recorrer a qualquer coisa que seja transcendente, que esteja acima da gente. Só que embaixo mesmo, no nosso nível, a gente resolve. E a tentativa, como o Smith coloca, é como se a gente tivesse construído um teto de bronze sobre a nossa realidade. Assim a gente não quer ouvir nada do que vem lá de cima, a gente se resolve aqui embaixo. Teoricamente, isso é a sociedade secular. Uma sociedade que abandonou a necessidade de referenciais eternos, de buscas transcendentes e coisas assim. Então, segundo a narrativa secular, o mundo deveria estar cada vez mais caminhando numa direção menos religiosa. A ideia é essa. A promessa foi essa. A gente vai abandonar essa infantilidade de crenças do sobrenatural, na vida após a morte, essas coisas que cristão acredita, por exemplo. Só que o Smith mostra muito bem nessa palestra, e eu sei que você conhece exemplos também, que o mundo não está ficando menos religioso. O mundo está ficando mais religioso. Veja, não cristão, tá? Mas cada vez mais o mundo tem percebido que as promessas da ciência de resolver todos os problemas e consertar a sociedade não funcionam. E as nossas músicas, os nossos filmes, os nossos seriados, a nossa literatura, as nossas histórias em quadrinho, essas coisas todas mostram, as nossas festas populares, as nossas programações, essas coisas mostram que o ser humano, embora tenha esse telhado de bronze em cima da gente, está cheio de buracos ou clarabóias abertas nesse telhado. E o tempo todo vazam sons e ideias vindas lá de cima. E a gente busca em coisas criadas o que o Criador nos deu. Coisas como beleza importam para as pessoas. As pessoas discutem, por exemplo, a beleza de um novo smartphone. As rodinhas de amigos discutem a beleza dos gols da rodada, quem fez o gol mais bonito. Geralmente o Messi é a resposta, mas a discussão é essa. As pessoas discutem os lançamentos da Honda ou da Volkswagen, se ficou bonito ou se não ficou. As pessoas buscam satisfazer o seu coração com combinações épicas de gravata e camisa, ou um pareamento impecável de bolsa e sapato. Alguns vão atrás de tatuagens para adornar o corpo. As pessoas se deleitam com aquilo que elas julgam ser belo, coisas que não precisavam ter lugar numa era secular. Mas elas querem buscar algo que vá além. As pessoas vão atrás de beleza nos esportes. Os que são fãs de futebol, amanhã a gente vai voltar a esse assunto, mas vocês sabem muito bem que nós no Brasil, a gente tem muita coisa de não basta o Brasil vencer, a gente precisa vencer jogando bonito, vencer jogando bem. Por quê? Porque beleza importa, porque beleza é algo que está ligado à nossa identidade. As pessoas discutem essas coisas. Procure nos nossos filmes, procure nas nossas músicas, e você vai ver o tempo todo referências a uma sensação de que algo se perdeu. O James Smith chama isso de o achatamento da era secular. Na tentativa da gente se livrar de Deus, a gente fez um mundo achatado, um mundo fino, um mundo sem mistério, sem mágica, sem algo que vá além do mero cotidiano. E as pessoas buscam isso, e as músicas falam isso.
Deixa eu citar alguns exemplos de música para vocês aqui. Quero que você veja, por meio de músicas feitas por descrentes, como há um senso de que algo se perdeu. Por exemplo, há uma banda brasileira que era bastante conhecida, chamada Legião Urbana. Tem uma música deles que se chama Há Tempos. Há Tempos diz assim: há tempos nem os santos têm ao certo a medida da maldade. Ou seja, hoje em dia nem aqueles que são os santos entendem mais o que é mal ou não é. Há tempo nem os santos têm certo a medida da maldade. Há tempos são jovens que adoecem, e há tempos o encanto está ausente, e há ferrugem nos sorrisos. Há ferrugem nos sorrisos. O encanto se foi. O descrente sabe que algo se perdeu, porque ele tem eternidade no coração dele. Eclesiastes 3:11. Titãs, outra banda bastante conhecida, eles têm uma música que se chama Diversão, e a música diz assim: às vezes qualquer um faz qualquer coisa por sexo, drogas e diversão, e tudo isso só aumenta a angústia e a insatisfação. Às vezes qualquer um enche a cabeça de álcool atrás de distração, mas nada disso diminui a dor. É estranho até dizer, né? Mas vejam, uma descrição muito clara de que a busca louca por sexo, drogas e diversão é só uma tentativa de lidar com uma angústia que a gente tem no coração, uma insatisfação que está aqui dentro, mas, dizem os Titãs, não resolve. Tinha um cara já falecido, um artista norte-americano chamado Prince. Já ouviu falar no Prince? Ele chamava Prince, aí ele parou de chamar Prince, trocou o nome dele por um símbolo impronunciável, aí voltou a ser Prince. Tem uma música dele que eu não sei o que fazer com essa música. A música se chama A Cruz. E a música diz, numa das suas estrofes: dia escuro, noite tempestuosa, não chore, ele está vindo. Haverá pão para todos nós, não chore e não morra sem conhecer a cruz. Eu não sei o que fazer com essa música do Prince, ele não era um cristão. Por que ele está mexendo com isso? Um exemplo mais recente, uma banda bastante famosa chamada Coldplay, uma banda inglesa. Eles têm uma música que se chama O Cientista. E a música O Cientista diz assim, ela é de certa forma um homem decepcionado com as promessas que esse mundo fez e que não se cumprem. E a música diz assim: ninguém disse que seria fácil. É uma pena nos separarmos. Ninguém disse que seria fácil, mas ninguém disse que seria tão difícil. Ah, me leve de volta para o começo. Eu estava apenas adivinhando números e dados, tentando entender os enigmas, mas eu percebo que as questões da ciência e do progresso não falam tão alto como o meu coração. Percebe? Um senso de que a minha busca por respostas científicas não tem resolvido o que dói aqui dentro do coração. Isso alguns exemplos, se você pegar na literatura, na ficção, são inúmeros. Mas às vezes a gente vê isso em coisas mais prosaicas. Alguns de vocês devem adorar esses programas de competição culinária, MasterChef e coisas assim, não gostam? E vocês ficam lá vendo, e o fulano faz aquela coisa linda, e aquela coisa apetitosa. Momentos de transcendência. Momentos de buscar ver nas coisas desse mundo algo que aponte para além deles mesmos. O descrente não sabe o que fazer com as coisas boas desse mundo. Ele desfruta delas como se elas fossem a vida em si. Eles desfrutam das coisas boas dessa terra como se a vida estivesse nelas. E nisso eles desperdiçam uma das maiores dádivas do Criador. A forma certa de você fazer isso, de você desfrutar da comida, da bebida, do seu corpo e o que ele permite você fazer, a forma certa de você fazer isso, sabe qual é? Em tudo dar graças. Nós somos muito ruins de dar graças a Deus. Muito ruinzinhos. Tá louco. A gente faz aqueles agradecimentos mais genéricos. Senhor, obrigado pela comida e por termos chegado vivos até mais um dia. E é isso. Senhor, obrigado pela semana que vai chegando ao seu final. Senhor, obrigado porque eu tenho um emprego. Dificilmente a gente passa disso. Mas a gente precisa ter mais atento. Eu duvido que algum de vocês já tenha jamais agradecido a Deus porque os seus ribossomos funcionam direitinho. Lembra o ribossomo da aula de biologia? Você aprendeu sobre eles lá, aprendendo, você falou, Senhor, obrigado, porque o Senhor criou os ribossomos e eles funcionam.
Eu duvido que algum de vocês tenha jamais agradecido a Deus por Ele ter inventado ervilhas. Pensa nisso, Deus inventou bolinhas verdes comestíveis. E Ele botou dentro de um negocinho assim que você abre e elas saem de lá e você come. Você já agradeceu a Deus porque quando Ele bolou as nuvens, Ele fez cada uma de um formato diferente? Ele podia ter feito tudo igual, mas não. Cada nuvem Ele falou, vou fazer de um jeito diferente. Vamos ver se a turma nota. E você não nota, você só olha a nuvem. Está lá, nuvem. Duvido que você tenha agradecido por não ter caído de avião hoje, ou por não ter caído um avião em você. Duvido que você jamais tenha agradecido pelo processo de fusão nuclear. Lembra das aulas de física? Fusão nuclear? Acho que eu lembro vagamente de alguma coisa dessa. Sem fusão nuclear não existiria sol, você não existiria cores, não existiria calor, não existiria luz. Duvido que você tenha agradecido porque a sua língua foi projetada por Deus para sentir o gosto de chocolate. Podia ser que você colocasse chocolate na boca e não sentisse nada. Mas Deus fez a sua língua de um jeito tal que ela recebe chocolate. Muito bem. Duvido que você tenha agradecido a Deus porque a sua pele gosta de água quentinha. Duvido que você tenha agradecido por Deus antes de fazer o mundo ter imaginado uvas. Ter imaginado essas coisas todas. E um dia uvas espremidas, fermentadas, criariam uma bebida que simbolizaria o próprio sangue do Filho de Deus. Sabe, eu acho que a gente precisa, como uma criança, olhar para essas coisas com um assombro. A criança é assim. A criança para e fala, olha uma borboleta. Veja, eu não estou chamando você a uma infantilidade, não é isso. Mas você, cristão, você tem uma capacidade melhor do que a do descrente de apreciar realmente as dádivas do Criador. Porque você sabe quem fez, você sabe para que foram feitas, e você é capaz de agradecê-lo e servi-lo melhor por meio disso, por meio do fato de que Ele criou essas coisas. Essa futilidade da nossa luta contra o tempo, a gente só fica chateado com o fato de que não dá para fazer tudo, mas a gente não percebe que isso é parte da dádiva dele. Nathan Wilson de novo, ele diz o seguinte: nossa fútil batalha no tempo é cortesia da generosidade excessiva de Deus. Nascer do sol seguido de nascer do sol tornam difícil lembrar e guardar apenas um na memória. Aroma após aroma, riso após riso. Imagine, colocar seus dedos no pulso e agradecer a Deus cada vez que Ele te der uma nova batida do coração para impulsionar sangue para o teu cérebro. Nós deveríamos fazer isso. E não deveríamos, porque se fizéssemos, jamais faríamos qualquer outra coisa. A gente só vai ficar lá agradecendo, opa, mais um, obrigado Senhor, mais um batimento, opa, mais um, muito obrigado Senhor, outro, e assim vai. Nós não teríamos tempo de saborear as outras impossibilhões de dádivas. O Nathan diz, minha mulher e eu tendemos a dar presentes demais para os nossos filhos no Natal. Nós rimos e nós nos sentimos meio ridículos quando a criança está tão distraída. Está com medo de eu derrubar o copo? Ah, tá bom. É porque às vezes... Pá, isso. Minha mulher e eu tendemos a dar presentes demais no Natal. Nós rimos e nos sentimos meio ridículos quando as crianças estão tão distraídas com um brinquedo que eu falo, tem outro para abrir ali, ó, tem outro para abrir ali. Que coisa mais consumista, né? Que coisa mais parecida com Deus. Todos nós somos essa criança repleta de presentes, sem perceber os batimentos, sem perceber a respiração, sem notar que os nossos dedos são capazes de pegar e sentir coisas, sem notar que torta cheira como torta, que a pele da sua unha se cura, que maçãs são reais, que cães balançam o rabo. Isso sem contar o assombro perpétuo que nos aguarda no céu. O anseio real, esse estado mental salomônico, é causado por presentes demais. Mas nós percebemos os batimentos quando eles param e a gente pede por mais. Sabe, a gente precisa fazer esse exercício de gratidão melhor. Eu tenho tentado humildemente com a minha filha fazer da seguinte forma, fica uma sugestão. Todas as vezes que ela tem 5 anos, todas as vezes que ela se impressiona com algo, eu tento naquele momento falar, vamos orar, filha, e agradecer a Deus por isso?
Seja por uma cor, seja por um gosto, seja por um aroma, seja por um bicho que ela achou engraçado e viu na rua. Eu falo, demais, né, filha? Vamos agradecer a Deus por esse passarinho tão estranho que a gente viu? Vamos. E a gente para ali e faz uma oração de 5 segundos. É uma tentativa de me treinar a ver o mundo com os olhos dela e a treiná-la a lembrar que veio da mão dele, que foi ele que fez assim. E ele encheu esse mundo dessas coisas gloriosas. Quando vai chegando o dia de ação de graças nos Estados Unidos, ali no final do mês de novembro, vários dos meus amigos, eles têm o costume de fazer 30 dias de gratidão, um costume bem gostoso. E por 30 dias, a cada dia eles postam algo assim, hoje eu sou grato por, escolhe uma coisa pela qual ele é grato. Sabe, e eu fico olhando as coisas que eles colocam, eu falo, eu mesmo devia ser grato por isso. Gente que fala assim, eu sou grato a Deus por controle remoto. Eu sou grato a Deus por dias de chuva em que eu posso ficar em casa tomando chocolate quente. Sou grato a Deus pelo focinho gelado do meu cachorro. Sou grato a Deus por liquidações. Sou grato a Deus por canivetes suíços. Aí um amigo meu botou assim, eu sou grato a Deus por café preto bem forte. Como confiar que o seu pastor irá pregar as coisas difíceis da vida se nem o café ele toma forte? Fica aí o questionamento. E talvez você esteja ouvindo isso tudo e esteja aí um pouco preocupado, mas será que Deus não quer que eu ame Deus em vez das coisas que Ele me dá? Tem um livro muito bom chamado As Coisas da Terra, de um autor chamado Joe Rigney, que eu quero recomendar com entusiasmo para vocês. Ele conta um pouco sobre o fato de que ele e a esposa, eles tinham muito essa mentalidade de tempos de guerra. Era a ideia seguinte, eu só posso ter uma calça jeans, e eu só posso comprar uma calça jeans nova quando essa aqui realmente não aguentar mais. Porque se eu tiver 2 calças jeans, é meio um luxo, eu podia estar ajudando um missionário e com o dinheiro da segunda calça. Então ele tinha um pouco essa mentalidade de tempos de guerra, e ele mostra no livro sobre como Deus o chama a se alegrar nele por meio das dádivas que Deus dá. O chamado dessa teologia do deslumbramento, por assim dizer, não é que você pare de olhar para Deus, é que você o ame mais ao ver quão gracioso, glorioso Ele é nas coisas que Ele te deu. Do mesmo jeito que pais que presenteiam seus filhos não vão achar ruim se os filhos amarem os presentes, desde que eles entendam que isso veio da sua mão. Se o filho se torna um idólatra que não está nem aí para o pai que deu o presente, a gente vai achar ruim, claro. Mas quando o nosso amor pelos filhos, fazendo coisas boas por eles, se transformam em gratidão e apreço deles por nós, nós nos alegramos em vê-los brincando com aquela bicicleta, com aquela bola ou com o que for. A gente sabe, ele está deslumbrado com o que eu dei para ele. Isso mostra que ele amou o que eu fiz por ele. Isso mostra algo sobre nós dois. Essa é a ideia. Não é você amar as coisas da terra no lugar do Criador, é você amar o Criador por meio de servi-lo e cuidar bem e desfrutar com ações de graças e para a glória dele, daquilo que ele te deu. O Joe Rigney, ele diz assim, quando amamos a Deus supremamente e plenamente, somos capazes de integrar nossa alegria em Deus com a nossa alegria nos seus presentes, recebendo as dádivas como mostras da sua glória. O amor supremo por Deus orienta as nossas afeições e ordena os nossos desejos e integra os nossos amores. Quando amamos a Deus supremamente, nós somos livres para amar a criação como criação e não como Deus. Porque a excelência divina está realmente presente na dádiva, nós somos livres para gozá-la por Ele. As dádivas divinas se tornam caminhos para gozá-lo. São feixes de glória que nos atraem até a sua fonte. Não coloquemos Deus e as suas dádivas em oposição uns aos outros, como se elas fossem rivais. Elas não são. E esse é o chamado, meu caro, para que você entenda que, como Salomão descreve, a eternidade foi colocada no teu coração. Você foi feito para desfrutar de coisas eternas. Você foi feito para se relacionar com Deus para todo sempre. Uma das formas que Deus quer que você se relacione com Ele é essa. É por meio do deslumbramento com as dádivas inúmeras que Ele te deu. Perceba, mesmo no mundo quebrado, mesmo no mundo corrompido pelo pecado,
mesmo no mundo não sendo o que ele foi feito para ser. Ainda assim, você é chamado a ser grato. Ainda assim, você é chamado a refletir. Ainda assim, você é chamado a glorificar a Deus, enquanto desfruta do mundo que Ele fez. Sugestões de leitura são essas. Pega o livro As Coisas da Terra, pega os 2 livros do Nathan Wilson, eles vão ajudar você a pensar sobre como você deve glorificar a Deus por meio das suas dádivas. Eu tenho visto muitas vezes os cristãos lidando muito mal com as coisas que Deus deu. Normalmente são 2 caminhos. Um caminho é o de abandonar essas coisas como se elas não valessem nada. Por que eu vou gastar tempo brincando com minha filha no quintal jogar bola? Por que eu vou gastar tempo jogando bolinha para o meu cachorro? Por que eu vou gastar tempo numa roda de amigos? Por que eu vou gastar tempo levando a minha esposa à praia? Por que eu vou gastar tempo viajando com meus amigos? Por que eu vou gastar tempo fazendo essas coisas se eu poderia nesse mesmo tempo estar... E aí você acha uma atividade supostamente mais piedosa e bota no lugar. Essa é uma atitude muito comum. Às vezes a gente é culpado dela. O meu chamado a você hoje, meu irmão, minha irmã, é que você entenda que você é chamado a glorificar a Deus nessas coisas também. Que você pode jogar bolinha para o seu cachorro e levar a sua esposa à praia e viajar com seus amigos e desfrutar de uma bela picanha e desfrutar de um belo camarão e desfrutar de uma bela limoneta e o que for das coisas da terra, de uma maneira que glorifique o teu Criador. Não há oposição entre essas coisas. É piedoso, é bom, agrada a Deus. Salomão insiste nisso. Deixa eu mostrar para vocês um lugar onde ele deixa isso claro. Sabe quando você não acha? É a continuação do verso 12 mesmo. Sei que nada melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. Isto fez Deus para que os homens temam diante dele. Aqui em outras passagens de Eclesiastes, Salomão mostra para a gente essa via de mão dupla. O mundo não vai te satisfazer, as coisas desse mundo. Mas se você fizer da forma certa, com gratidão a Deus, em honra a Ele, você pode desfrutar dessas coisas boas que Deus dá. A comida, a bebida, a sua mulher amada, são coisas dadas por Deus para você. O outro caminho que infelizmente as pessoas seguem é o caminho da idolatria. É muito comum entre os cristãos também. As pessoas se esquecem do Criador, as pessoas abandonam a Deus e elas buscam nas coisas criadas aquilo que só o Criador pode dar. A gente acaba pulando de um vício para outro, pulando de uma prática para outra, porque a gente está tentando achar isso. Para terminar, indo já para o final, eu escrevi outro dia um texto, está online aí se você quiser ver depois, tentando colocar em palavras essa sensação de um mundo que é bastante fugaz, de um mundo que é dolorosamente curto e rápido e passa voando, e que se a gente tiver olhos mais atentos, a gente vai desfrutá-lo melhor em honra a Deus. O texto se chama Pela Última Vez. A gente morre todo dia. E não somente daquela maneira que John Donne nos ensinou, com sinos dobrando por nós quando qualquer humano se vai. Tem um outro jeito que a gente morre todo dia. Um dia desses li algo que partiu meu coração. Alguém disse mais ou menos assim: houve um dia em que você brincou com seus amigos de infância pela última vez, e na hora ninguém se deu conta disso. Foi dessas coisas de arruinar o dia.
De fato, a gente morre um pouco todo dia. A gente perde um pouco da vida a cada dia. Eu fiquei pensativo lembrando disso e é verdade. A gente dificilmente sabe que é a última vez. Um dia você vai jogar bola pela última vez. E vai ser divertido e vai ser dolorido e você pensará, preciso fazer isso mais vezes. Mas você não vai mais. Seja pelo seu joelho, pelas costas ou pelo pouco tempo. Terá sido seu último gol, sua última canelada, sua última risada gostosa depois de um erro primário. Um dia você irá ao cinema pela última vez. Vai ser provavelmente depois de um bom tempo sem ir. Você vai gostar de sentir de novo o prazer da telona e vai pensar em voltar. Mas a vida vai seguir e logo a saúde vai dificultar e vai ser tão mais fácil assistir no tablet. Um dia você vai ter uma conversa com a sua amada, relembrando com carinho algum bom momento, como um dia de viagem ou uma refeição marcante, e algo acontecerá pouco depois que impedirá novas conversas desse tipo. E nunca mais vocês irão assoprar as chamas da memória do amor um do outro. E aos poucos essas lembranças poderão se apagar. Você perceberá que era a última conversa? Será que é por isso que estava tão agridoce? Um dia você vai se despedir do seu pai pela última vez e não mais poderá papear com ele. E vai ficar muito por dizer. E vai ser assim com cada um dos seus parentes, até que seja assim a seu respeito. Um dia você vai fazer a sua última postagem nas mídias sociais. Se você soubesse que era a última, você não teria desperdiçado ela falando mal de alguém, teria? Um dia você vai conhecer uma pessoa nova pela última vez. E provavelmente será um profissional de saúde que vai te ajudar a ficar confortável perto do fim. Um dia você vai ouvir o seu último parabéns para você. E dificilmente você saberá que foi o último. Ainda bem, seria difícil sobrar a vela se você soubesse. Um dia você vai manchar sua camisa de comida pela última vez. Você vai ficar chateado. Se você soubesse que era a última vez, você se importaria? Ou você pediria para trazer a mostarda? Um dia você vai conhecer uma cidade nova pela última vez. Você saberia disso ao provar as coisas únicas dali? Um dia você vai fazer carinho num bichinho pela última vez. Se você soubesse, você demoraria mais nas orelhas peludas ou no focinho gelado? Um dia você vai pagar o seu último boleto. Se você soubesse que era o último, você faria uma dancinha se lembrando. Faria assim. Um dia você vai assistir sua última Copa do Mundo, talvez ciente de que você dificilmente chegue em outra. Um dia você vai sair da sua cidade pela última vez e ao chegar de volta nem vai se dar conta que chegou para nunca mais sair. Um dia você vai tomar chuva pela última vez e bobo que você é, você vai ficar preocupado com a nota de 20 que molhou, com pneumonia, com o sapato, e não vai aproveitar o milagre que é chuva caindo do céu. Um dia você vai visitar a sua avó pela última vez. Ela vai te oferecer bolo, e vai estar quase tão gostoso como sempre esteve. Um pequeno declínio qualitativo. Você vai sair triste, mas esperançoso de que você vai ter ao menos mais uma visita. Mas você vai estar enganado. Um dia você tomou a sua última vacina e você reclamou com seus pais e nem se deu conta que pronto, você estava livre. Um dia você se despediu dos seus colegas de escola ou de faculdade e vocês prometeram, que manteriam contato com certeza. Um dia você vai dirigir pela última vez. E não vai ser assim uma épica jornada pela costa californiana, vai ser uma simples ida ao cartório. Seus familiares vão conversar contigo sobre não dirigir mais, e daí em diante vai ser só carona. Cada um dos seus alimentos favoritos será comido pela última vez ao longo dos seus últimos meses, mas você não vai saber que foi assim. Se soubesse, você teria focado mais na comida e menos no celular. Um dia você vai ouvir as suas músicas favoritas pela última vez e você não vai saber. Se você soubesse, você teria cantado junto com mais vigor, não teria? Vai ser assim com cada uma das suas músicas favoritas, mas você não vai saber que foi a última vez que você ouviu.
Um dia você vai entrar no mar pela última vez. Você vai sair achando que ainda vai ter outra oportunidade. Se não achasse, você aguentaria mais o frio, ou o sal no olho, ou o rosto ardendo do sol. Um dia você vai notar a lua e as estrelas pela última vez, certo de que a qualquer noite você pode ir com facilidade olhar para cima e contemplar o universo. Um dia você vai terminar de ler o seu último livro, e não terá sido um livro selecionado cuidadosamente para ser o último. Você não sabia. Vai ser um livro desses bonzinhos, mas nada de memorável, ou quem sabe a parte 2 de uma trilogia. Um dia você vai brigar pela última vez com a pessoa que você mais ama. Talvez nem tenha chance de se reconciliar. Se você soubesse, você teria sido mais brando. Teria sim. Um dia o seu coração vai ser partido pela última vez. Seja por uma notícia ou por uma pessoa amada. E você vai achar que ainda vai passar por outras dessas, mas felizmente terá sido a última. Um dia, depois que você se for, o seu nome será dito na terra pela última vez. Talvez por um bisneto curioso lendo algum papel antigo, se chegar a tanto. E depois disso, o seu nome não vai mais soar sobre a face deste planeta. Eu penso nessas coisas e eu meio que morro por isso. Um dia irei pensar nessas coisas tristes pela última vez. Que alívio! Ainda bem que há notícias de uma terra nova, onde não haverá tanta lágrima nas coisas, e os rumores trazidos por este bom livro são de que lá nada precisará ser pela última vez. Esse é o anseio do teu coração. Coloque isso em ação agora. Oremos. Senhor, nós somos gratos por esse mundo maravilhoso que o Senhor fez. Reconhecemos que tantas vezes não fazemos como o salmista, não exultamos na glória da diversidade da tua criação. Reconhecemos, Senhor, que por vezes somos idólatras. Por vezes recebemos as dádivas como se elas fossem o próprio doador. Às vezes não agradecemos, às vezes sequer notamos o que o Senhor nos dá diariamente. Pedimos que o Senhor nos dê olhos para ver o mundo que o Senhor fez, mesmo com as fraturas da queda e do pecado ainda glorioso. Que o Senhor coloque em nossos corações anseio pelo mundo refeito, onde as glórias do que o Senhor refará serão ainda superiores ao que temos aqui. Ajuda-nos, Senhor, a sermos piedosos e a vermos o que o Senhor tem nos dado, a contar as bênçãos, a contar os dias. Ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis ao chamado de glorificarmos a Ti, quer comamos, quer bebamos, e possamos fazer tudo isso, quer nos divertamos com os esportes, quer seja com um filme, quer seja brincando com nossos amados, quer seja na companhia do cônjuge, quer seja nas risadas com os amigos, quer seja aproveitando a brisa que vem do mar, ou o sol que arde em nossa pele, que façamos para a Tua glória, no nome de Jesus.